Nesse vídeo eu quero te convidar a assistir o webinar que eu apresentei no IFRJ. Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. E no vídeo de hoje um conteúdo diferente, eu quero te convidar a acompanhar o webinar que eu apresentei no IFRJ, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. Eu fui convidado então a palestrar para a turma de pós-graduação em automação e robótica, a turma de técnico em automação industrial e o técnico em eletroeletrônica, por um convite do professor Gilmar Oliveira e do coordenador dos cursos, professor Leonardo Vidal. E na pauta a gente vai falar sobre a tecnologia hoje, o perfil de espectador ou protagonista para você profissional dessa área. Vamos falar sobre os desafios do profissional de tecnologia. Vamos falar sobre coisas espertas e IoT, fazendo um trocadilho, né, das Smart Things e do IoT, vai ser um tema bem interessante. Vamos tratar de um projeto exemplo também a pedido do professor Gilmar para ilustrar para as turmas dos cursos. A gente vai utilizar então aqui aquele nosso projetinho de monitoramento de condições ambientais e depois vamos fazer uma conversa com o pessoal aí também. Então, espero que seja um conteúdo bem interessante para você. Pegue o seu café e vamos lá. Pessoal, boa noite. Sou o André Miquelon. Quero agradecer então aí, em primeiro lugar o convite do professor Gilmar para fazer esse webinar para vocês hoje aí. O professor Leonardo Vidal também, que estava aqui há pouco, a gente conversou um pouco antes, ele precisou sair, teve uma outra palestra, vai apresentar também uma outra palestra, né? Espero que hoje a gente possa conversar bastante. A minha intenção aí é conversar sobre assuntos técnicos, sobre assuntos daqui a pouco voltados um pouco também para a parte profissional, desenvolvimento profissional. Pelo que o Gilmar falou, a gente tem aqui então a expectativa é um foco inicialmente no pessoal da pós-graduação, talvez vamos ter pessoal da graduação, pessoal do técnico também. Então vamos falar um pouco, penso que vale a pena a gente dar esse foco aí na parte profissional, tá bom? Eu queria combinar então com vocês o seguinte, eu vou fazer a apresentação, tá? E aí depois a gente abre então para uma interação, eu já convido vocês aí para a gente conversar bastante, interagir bastante, que é essa a ideia. Aí podemos sim depois a gente aprofundar bastante na parte técnica, daqui a pouco assunto MQTT, assunto microcontrolador, tá? Podemos aí falar bastante, ok? Eu vou então compartilhar a minha tela aqui, aí a gente começa com o conteúdo que eu preparei para vocês aqui. Gente, vamos lá então, me apresentar então rapidamente, né? Eu sou o André Miquelon, minha formação aí é em administração de empresas, eu não tenho formação em área técnica, tá? Um MBA também em gestão estratégica de TI. Sou o criador do canal Internet e Coisas, penso que aí que foi através do canal que o professor Gilmar tomou conhecimento aí do nosso trabalho. Sou sócio fundador também da comunidade Tudo sobre IoT, já convido vocês aí a pesquisar na internet, acessarem, tá? Tudo sobre IoT, é uma comunidade focada no desenvolvimento da tecnologia para IoT no Brasil, com o objetivo de tornar o Brasil um polo na América do Sul em relação à tecnologia de IoT, tá bom? Então fica o convite para vocês conhecerem também. Atualmente, profissionalmente, eu atuo na área de meios de pagamento, né? Eu sou fundador e proprietário da DaxPay, meios de pagamento. Já atuei mais de 10 anos na área de TI, então com desenvolvimento, análise de sistemas, análise de negócio, né? Um foco bem específico na área de TI. Há mais de 20 anos, então, migrei para a área de meios de pagamento e profissionalmente, então, é a área na qual estou atuando atualmente. Me considero um empreendedor, me considero um maker, né? Então, nessa ideia aí de maker que surgiu a ideia de criar o canal e, casualmente, aí em novembro, agora a gente está fazendo 3 anos do canal, tá? Ele foi criado em 2017, né? Agora em novembro estamos fazendo 3 anos do canal. Aí abaixo meus contatos, meu e-mail, meu telefone, tá? O endereço aí do internetcoisas.com.br. Fique à vontade aí para a gente entrar em contato aí depois. Qual é o nosso conteúdo para hoje, gente? Nós vamos tratar então inicialmente, contextualizar um pouco a tecnologia hoje,
para a gente ter um pouco de referência do momento da tecnologia que a gente está vivendo hoje. Fala um pouco aí do perfil profissional do espectador e do protagonista. Me parece que é uma situação bastante importante o profissional ter isso em mente, né? Qual vai ser a forma de atuação que ele vai ter na sua carreira profissional, no mercado, né? Espectador ou protagonista. Vamos falar também dos desafios do profissional de tecnologia, tentando generalizar aí de uma forma, não só focando na TI, mas de uma forma geral, profissional da área de tecnologia. Aí, a partir do quarto tópico, a gente entra na parte mais técnica mesmo, vamos conversar sobre as coisas espertas e sobre a IoT. Vou explicar por que eu vou dizer coisas espertas. Depois do projeto exemplo também, a gente reservou aqui um projeto exemplo que está já no canal, tá detalhado para quem quiser desenvolver em paralelo. Fazemos a nossa conclusão e a gente abre para o bate-papo, ok? Então, inicialmente aí, vamos falar nesse momento tecnológico que a gente está vivendo hoje, que na minha opinião nós somos aí grandes privilegiados. Por quê? A gente está vivendo aí nessa virada do século 20 para 21, isso por si só já é um marco importante, poxa, uma virada de século, né? Tomamos, por exemplo, aí a referência que a gente fala até hoje da virada do século 19 para o século 20, né? Os marcos que foram essa mudança, e nós estamos podendo vivenciar também essa mudança, século 20 para o 21, então somos privilegiados nesse sentido. Estamos vivenciando a tecnologia ubíqua. O que é isso? Que termo estranho esse? Nada mais é do que significa a onipresença, ou seja, uma tecnologia que permeia hoje o nosso dia a dia e que a gente nem se dá conta. Então, vou dar um exemplo dessa própria momento que a gente está vivenciando agora, né? Estamos aqui conversando, eu na região de Porto Alegre, você na região do Rio de Janeiro, né? Estamos aí conversando, nos vendo, nos ouvindo, tá? Uma tecnologia tão presente que a gente nem se dá conta. Um momento hoje que a gente tem então de conhecimento disseminado e acessível. Aproveitem esse momento, né? Tenham por si essa oportunidade de poder usufruir desse conhecimento de qualidade, gratuito e acessível que a gente tem, seja por quais forem os meios, né? Basicamente internet, claro, né? Mas não vamos desmerecer, obviamente, qualquer dos outros meios aí que a gente consegue assimilar o conhecimento. Essa é uma evolução muito acelerada, né? E aí que a gente traz um paradoxo muito interessante dessa tecnologia tão acessível, tão acelerada e tão disponível. Quanto mais simples é a utilização de uma tecnologia, tanto mais complexa é a sua implantação. Por que isso? Poxa, porque se uma tecnologia é simples para o seu usuário, né, ela tem que ser imensamente complexa para que aquele usuário não perceba nada, né, do que está por trás daquele uso dele. Né? E vamos dar um exemplo simples aqui de novo, esse nosso webinar. Eu não tenho nenhum equipamento sofisticado aqui, eu não tenho nenhum equipamento fora de uma atual normalidade tecnológica, é um notebook que já tem a sua câmera, e eu estou utilizando o meu Wi-Fi com a minha rede de fibra ótica, quer dizer, dentro de uma normalidade. Estou no meu ambiente doméstico, estou na minha casa, né? Ou seja, não estou usufruindo nenhuma infraestrutura fora do normal. Então olha que interessante, estamos num patamar hoje, dentro de uma normalidade tecnológica, que a gente consegue implementar isso. Deixa eu falar um outro case para vocês. Falei que eu sou da área de meios de pagamento, né? Então me permito apresentar um case dessa área. Cartão de crédito. Esse cartãozinho de plástico que todo mundo tem na carteira, que todo mundo tem no bolso, que a gente usa diariamente, nem se dá conta de quão tecnológico é esse pedacinho de plástico. Os cartões de crédito surgiram na década de 1940, 1949 mais especificamente, quando o Frank McNamara criou o Diners, que na verdade, historicamente, qual foi a ideia do Diners? Por que o nome é Diners, né? Remetendo a jantas, né? A refeições. Porque Frank McNamara, em um certo momento, ele foi a um restaurante em Nova York e esqueceu dinheiro, esqueceu a sua carteira. Ele então teve a brilhante ideia de negociar então um crédito
com o estabelecimento para que ele pudesse pagar depois. Esse foi o nascimento do cartão de crédito, né? Uma situação ali, daqui a pouco quase constrangedora, que se transformou num business e um business gigantesco. Bom, aí foi o início. Ele iniciou só como um papelzinho, tá? Um papelzinho que você entregava e aquilo era o teu crédito. Depois, na década de 60, surgiu o plástico como relevo, né? Então, se vocês lembram, antigamente, alguns cartões ainda são emitidos com isso, tá? Os números são em relevo. Por quê? Porque a gente usava um equipamento chamado decalcadora, ou reco-reco também, onde você colocava o cartão físico, colocava um plástico, um papelzinho por cima com carbono e fazia então um movimento como se fosse um reco-reco, né, para decalcar aquele número do cartão no papelzinho. E aí você assinava aquele papelzinho comprovando a sua transação. Década de 60. Na década de 70, esse cartãozinho recebeu uma tarja magnética para facilitar esse processo, né? Não correr o risco aí de perder papelzinho, não daqui a pouco fazer aquele decalque mal feito. Então, a tarja magnética já incorporou também um pouco mais de tecnologia. Nessa tarja magnética vinha gravado, então, a numeração e alguns outros dados do seu cartão. Então, já foi um upgrade interessante. Isso durou até mais ou menos 2010. Então, aí, 40 anos praticamente. Quando em 2010 veio o cartão com chip. E aí sim, mais um upgrade importante de tecnologia, né? O cartão passou, olha só, a ter 3 tecnologias. O relevo, que permaneceu, a tarja magnética, que permaneceu, e passou a ter o chip também. E agora, nos anos 2020, né, mais uma revolução tecnológica no cartão. Ele passou a ter chip também. E olha que interessante, a gente tem então nesse pedacinho de plástico tecnologias com 60 anos, porque esse plástico hoje ele tem o relevo da década de 40, da década de 60, melhor dizendo, tem a tarja magnética da década de 70, tem o chip de 2010 e tem o contactless de 2020. Então, pense aí naquele pedacinho de plástico, né, quanta tecnologia vocês estão aí levando no bolso, ok? Nesse contexto todo de tecnologia, então puxando um pouco agora para o contexto pessoal e profissional, né? Você, qual é o perfil que você vai atuar pessoalmente e profissionalmente, mais importante ainda, em qual local você vai querer estar nesse contexto todo tecnológico? Qual vai ser o seu papel? Aí eu puxo então para o segundo tema, que seria o perfil do espectador ou do protagonista. Por que eu faço essa provocação? Gente, o show já começou. Vocês já conseguiram ingresso para o show. Vocês já estão atuando, muitos de vocês na área profissional que desejaram, muitos de vocês se preparando para atuar na sua área profissional que desejaram. E minha provocação é, em qual lugar você vai estar? Você vai estar nesse show participando na plateia? Em qual lugar na plateia? Em uma fila afastada? Não, você vai querer uma primeira fila? Opa, bacana, primeira fila da plateia. Mas e por que a plateia? Por que não atuar no palco? Então esse é o convite que eu te faço. Atue no palco. Seja um protagonista da sua carreira profissional. Seja um protagonista dessa mudança tecnológica. Traga a sua contribuição para esse momento sensacional de tecnologia que a gente está vivendo. Então, esteja no palco e seja um protagonista. Esse é minha provocação que eu faço para você, tá bom? Pensar aí qual é o teu momento profissional e onde você vai querer estar daqui a 5, daqui a 10 anos. Sugiro aí vocês assistirem também o nosso vídeo número 127, que está lá no canal, onde eu falo então dessa contextualização sobre tecnologia, inovação, protagonismo. Foi um webinar que a gente apresentou também aqui na Urcamp, a Universidade da Região da Campanha, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Já adianto também que eu passei para o professor Gilmar uma lista de vários links
depois ele compartilha com vocês, tá? De vários conteúdos que eu tenho no canal, que eu entendo que seja interessante para vocês aprofundarem aí vários aspectos, tanto técnicos quanto pessoais, profissionais, do que a gente está falando. Ok? Seguindo no nosso tema sobre carreira profissional. Os desafios que o profissional de tecnologia tem hoje. Então, lembrem daquele paradoxo que eu falei, né? Quanto mais simples a tecnologia para o utilizador, mais complicado é para quem a está implementando, né? A gente tem aquele princípio do keep it simple, né? Só que manter o simple nem sempre é tão simple assim, né? Cabe aí ao profissional da tecnologia, vocês, né? Vocês vão precisar estarem atualizados frequentemente. É uma coisa que eu chamo de modo esponja. O que é o modo esponja, né? Estar sempre absorvendo novos conhecimentos, novas tecnologias, novas experiências, sempre em constante aprendizado. Sim, isso não é apenas para a tecnologia, né? Teoricamente, todo bom profissional tem que estar sempre se desenvolvendo, mas a gente sabe que na área de tecnologia essa velocidade, né, é bastante acelerada. Então, estar atualizado, dominar aí N tecnologias, cada vez a gente tem tecnologias novas surgindo, novas siglas, novas letrinhas para a gente se aprofundar, para a gente conhecer. Vamos fazer aquele papel de entender a demanda do nosso cliente, entender a demanda que nos está sendo solicitada. Vamos então projetar uma solução para essa demanda. Em alguns casos vamos desenvolver também esse projeto que a gente criou, né? Desenvolver o que nós projetamos. Vamos implementar a solução posteriormente que nós tivemos e ainda por cima, em alguns casos, vamos dar suporte ao usuário, sim. Então vejam aí quantos perfis, né, de profissional a gente teve, a gente citou aqui, todos esses dentro do segmento da tecnologia, todos esses com especializações, né, muito específicas, com focos de atuação muito específicos, inclusive perfis técnicos também muito específicos, né? Porque aí a gente começa a ter, por exemplo, aí falando na área da TI, né? Eu vou ter o cara do banco de dados, vou ter o cara da infra, vou ter o cara do front-end, do back-end, vou ter o testador, vou ter o cara que vai dar suporte, vou ter o cara da microinformática, vou ter o cara da infra, da conectividade. Então, e é interessante que a gente costuma generalizar, né? O cara da TI, né? Nossa, gente, se a pessoa que generaliza dessa forma tivesse um pouco de noção de quantos perfis só dentro da TI a gente consegue identificar, né? Então não é só aquele cara da TI que o pessoal normalmente vê, né? São muitos perfis, muitas especializações, muitas áreas de atuação dentro da TI. E continua a minha provocação, né? Você está pronto para tudo isso, né? Você está aí ciente de todos esses desafios que você tem pela frente? Mais um outro material complementar que eu vou sugerir para vocês olharem no nosso vídeo 121, onde eu converso com a consultora Ana Fernandes, tá? Uma consultora da área de RH, onde a gente conversou justamente sobre esse tema de desenvolvimento profissional e pessoal, tá bom? Então mais um conteúdo bacana para vocês olharem aí. E com esse desafio, então, com essa provocação, a gente encerra esse segmento que nós estamos falando dessa parte de desenvolvimento profissional e vamos entrar então um pouco na parte mais técnica do nosso conteúdo. A gente vai falar sobre as coisas espertas e o IoT. Bom, coisas espertas naturalmente não é um termo lá muito comum, né? Primeiro porque eu acabei aportuguesando o famoso Smart Things, né? E o que são os Smart Things? Na minha opinião, em primeiro lugar, quando a gente fez essa tradução do Smart Things, né, e passamos a usar em português o termo inteligente, na minha opinião está uma tradução mal feita. Primeiro, smart é diferente de intelligent. Smart está muito mais para um termo relacionado a uma ação e reação do tipo quase que automatizado, né? Aconteceu algo, reagir dessa forma, do que um intelligent, do que uma inteligência que remete a um raciocínio, a um pensamento, né? A receber informação, processar,
julgar, tomar definições e tomar uma ação em cima disso. Tá? Coisas smart, né? Coisas espertas, não são coisas inteligentes, na minha opinião. Então, eu faria uma tradução como a gente colocou aqui, coisas espertas, não coisas inteligentes. Tá? Coisas smart são coisas espertas. Então, eu gosto mais de usar esse termo. Tá? Então, a gente começa a divagar um pouco em cima desses conceitos malucos aí. Tá? Como é que eu caracterizo uma coisa smart? Uma coisa smart, uma coisa esperta, tem mais recursos que as suas versões não smart. Pode ser, né? Porque a gente está diferenciando, né, um dispositivo não smart e um dispositivo smart, que basicamente é um dispositivo que teoricamente faz a mesma coisa, só que de uma forma mais esperta. Bom, vamos devagar um pouco sobre isso. Eu apresento para vocês uma lâmpada não smart. Uma lâmpada que tem uma alimentação, um interruptor que liga e desliga. Então, conceitualmente, né, apresento para vocês uma lâmpada não smart. Como é que eu vou transformar essa lâmpada numa lâmpada smart? A gente tem que fazer com que ela faça algo a mais do que essa versão não smart. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar nesse nosso projetinho um relé e um sensor de movimento, um sensor PIR. Agora ela consegue detectar movimento e ligar e desligar quando detecta movimento. Bom, acabo de criar uma lâmpada smart, por esse nosso conceito. Ok? Uma lâmpada que faz mais do que a versão não smart dela. Bacana. Mas e o IoT? Onde é que entra nisso? E a internet das coisas? Como é que a gente vai caracterizar, né, essa coisa smart e essa coisa IoT? Bom, se o I do IoT é internet, eu entendo que internet significa conectividade. Essa coisa da internet tem que estar conectada. Conectividade é um requisito? Penso que sim, porque senão não seria uma coisa da internet, seria uma coisa smart, né? Como é que a gente vai caracterizar então um dispositivo IoT? Seria uma coisa smart que se conecta à internet? Opa, então toda coisa IoT é obrigatoriamente uma coisa smart? Né? Estamos divagando aqui, tá, gente? Estamos divagando em cima desses conceitos aí, tentando daqui a pouco ver como a mídia adota jargões, né? Nem sempre jargões muito apropriados, e começa a tecer um conceito em cima de tudo. Daqui a pouco, se a gente para pensar, né, não é tão correto. Então a gente já caracterizou diferentemente as coisas não smart, né, ou não espertas, ou seja, aquela versão padrão de um dispositivo. Uma versão um pouco mais esperta, não inteligente, esperta, uma versão smart que faz alguma coisa a mais. Opa, e se essa coisa smart se conectar à internet, ela vira uma coisa de IoT. Penso que podemos seguir por aí sim. Seguindo aqui com o nosso raciocínio maluco. Se conectividade à internet é um requisito, então qualquer coisa smart que se conecta à internet será também uma coisa IoT. Correto? Então, vamos fazer um upgrade da nossa lâmpada smart? Olha só que bacana. Apresentamos para vocês a nossa revolucionária lâmpada Smart IoT. Opa, por quê? Bom, primeiro porque ela era uma lâmpada smart, porque ela faz mais que a versão original. Ela tem um sensor de movimento para detectar isso. Aí eu botei um microcontrolador ESP8266 no projeto para ela se conectar à internet. Beleza, acabamos de criar uma lâmpada Smart IoT. Tá bom? Gente, isso foi meio que uma brincadeira, tá? Para a gente pensar um pouco em cima desses conteúdos, desses conceitos, porque infelizmente a mídia se apropria muito de conteúdos, começa a divulgar conteúdos, começa a fazer a coisa meio que virar lugar comum, e eu acho que a gente, enquanto profissionais da área de tecnologia, a gente precisa frear um pouco isso, a gente precisa realmente dar valor à tecnologia como ela é e dar valor, né, obviamente, a esse trabalho
que a gente faz para tornar essa tecnologia aparentemente tão simples para quem a utiliza, né? Porque pensa o seguinte, poxa, é só ligar no Wi-Fi, é só acessar o aplicativo, ok? Para o usuário é só isso, mas é tudo que está por trás que vocês, profissionais da tecnologia, sabem que é necessário para poder funcionar de uma forma tão simples, né, como para o usuário, ok? Então, como eu falei, essa brincadeira que a gente fez do projeto, né? A IoT, gente, não é uma onda, não é uma moda, tá? E não é futuro. O IoT é presente, a IoT já é uma realidade no nosso dia a dia. É uma tendência irreversível. Já tem impactos globais em todos os segmentos. E não fique de fora dessa tendência. Não fique de fora de aproveitar as oportunidades que a IoT está trazendo. Fazendo um comentário aqui dentro do grupo Tudo sobre a IoT, da comunidade Tudo sobre a IoT, eu convido novamente para vocês acessarem o site, né? Para vocês conhecerem alguns dos cases de sucesso absoluto de negócios criados dentro do conceito de IoT, criados segmentados para atender a IoT, né? Que tomaram grandes proporções, que acharam nichos oportunizados pelo IoT e se transformaram em grandes negócios de sucesso. E por negócio de sucesso eu quero dizer, sim, rentáveis, ou seja, tem muita oportunidade interessantíssima nesse segmento. Ok? Bacana. Vamos para o nosso quinto segmento aí, falando então do nosso projeto. Eu combinei aqui com o professor Gilmar da gente utilizar um projeto já que eu já tinha colocado no site. Por quê? No canal, porque assim quem quiser se aprofundar no projeto vai ter todo o material detalhado, vai poder daqui a pouco montar também o projeto, né, e estudar e aprender, ok? Nosso projeto então escolhido foi o Monitor de Condições Ambientais. É um projeto que a gente publicou em 7 de novembro do ano passado, tá? É o nosso vídeo 92 lá no canal, ok? Que projeto é esse? Vamos detalhar esse projeto. Bom, é um monitor de temperatura, umidade e luminosidade, tá? Baseado no ESP32. Para quem acompanha um pouco aí o canal, vocês já viram que eu tenho essa predileção, né, pelos ESP. Eu simplesmente adoro essa linha de microcontroladores, o ESP8266 inicialmente, agora o ESP32. Por quê? Porque simplesmente são hardwares fantásticos, por conta da conectividade, por conta dos recursos de hardware, né, por conta da acessibilidade e, por que não dizer, do custo também, né, para implementações. Então, assim, eu particularmente direciono muito o conteúdo do canal para esses microcontroladores, tá? Não tenho vínculo nenhum com o fabricante, tá? Não represento o vendedor, não comercializo nada, tá? Mas gosto muito do ESP32, do ESP266. Eu me recordo alguns anos atrás, quando ele surgiu no mercado, o ESP266, até o pessoal fazia piada disso, né? Eu fiz piada disso. O pessoal dizia que o ESP8266 era uma interface Wi-Fi para Arduino. Isso me deixava assim muito frustrado, porque a gente estava rebaixando, né, um microcontrolador muito mais potente que o tal do Arduino, né, a uma interface Wi-Fi. Então, gente, até tem um dos primeiros vídeos lá do canal que a gente fala isso, né? Não avacalhem os ESP, tá? Eles são muito mais que uma interface Wi-Fi para Arduino. Bom, naturalmente ele tem então esse produto, uma comunicação Wi-Fi. Estamos usando ali para o sensoriamento um LDR, um resistor sensível à luminosidade e um módulo DHT22 para a leitura de umidade e temperatura. Então essa é a nossa coisa Smart IoT do nosso projeto exemplo. Seguindo,
Que características ele tem também? Ele vai dispor de comunicação via MQTT, sim, vamos ter aí o acesso, né, ao broker para postar esses dados que o nosso monitor está fazendo a leitura. Temos uma interface HTML também no próprio microcontrolador e um dashboard em tempo real disponível, tanto acessível na interface HTML do monitor, quanto no dashboard publicado remotamente. Então é um projetinho bem interessante, ok? Aí a pessoa vai olhar assim e vai dizer, bacana, um projetinho simples, montar o hardware muito simples, é o microcontrolador, 2 resistores, o DHT e um LDR, facinho, facinho. Então, para fazer esse projeto é montar esse hardware, programar o software e está pronto. Gente, vamos aprofundar um pouco mais. Lembrem, quanto mais simples para utilizar, mais complicado para implementar. Vamos abrir um pouco esse leque do que a gente está utilizando nesse projetinho simples. A começar pelo hardware. Eu tenho a parte da eletrônica, eu tenho o projeto de eletrônica. Para eu poder utilizar esses componentes, eu precisei o quê? Estudar os datasheets, conhecer os datasheets dos componentes. Eu tenho lá um tal de DHT22 que usa um protocolo de comunicação. Tive que me debruçar sobre o datasheet e estudar o protocolo de comunicação. Tive que fazer cálculo de circuitaria, porque, por exemplo, aquele leitor de luminosidade é um divisor resistivo, para o qual a gente teve que fazer um cálculo, né, de resistência para fazer a correta leitura desse sensor. Então aí, só na eletrônica a gente já teve muito trabalho. Aí vamos para o software agora. Em primeiro lugar, o microcontrolador está sendo programado em C++. Tem gente que quando escuta isso já tem um arrepio, né? Ah, C++ é baixo nível, é complicado. Não, já começam as resistências. Bom, isso só para programar o microcontrolador. A interface, a gente vai falar em HTML, mas não só, em JavaScript, e não só, e em CSS, os Cascade Style Sheets. 3 tecnologias só para a gente poder ter uma interface para poder acessar esse dispositivo. E tem mais, umas tais de API, porque eu estou usando lá uma API do Google Charts para fazer aqueles gráficos bonitinhos ali. Então, também a gente precisa estudar a API do Google Charts para poder implementar isso. Então, olha aí, mais 1, 2, 3, 4, 5 tecnologias que a gente está utilizando. E a infraestrutura disso? Como é que eu estou comunicando? Como é que eu estou rodando isso? Bom, eu tenho uma nuvem, eu estou utilizando lá uma infraestrutura em nuvem, porque eu estou publicando isso em algum local para ficar disponível. Nessa nuvem eu tenho um servidor web, certo? Porque eu estou mostrando essa interface web, que eu tenho 2, na verdade, né? Do próprio controlador e uma interface web hospedada em nuvem. Eu tenho o tal do broker MQTT, que por si só já é um sistema que eu tenho que implementar e tenho que configurar. Está recebendo as publicações desse monitor. E eu tenho a conectividade toda em cima disso, porque o meu dispositivo precisa se conectar ao Wi-Fi. Esse Wi-Fi tem que chegar na nuvem. Lá na nuvem eu tenho que naturalmente, manter todas as regras de segurança para evitar problemas, por exemplo, de uma invasão, né, nesse meu broker. Então vejam aí todas as tecnologias que a gente usou. Vamos enumerar rapidamente aqui, ó. Eletrônica, a parte C++, HTML, JavaScript, CSS, as APIs, a parte da nuvem, o servidor web, broker, MQTT. Bom, já bateu, já faltou dedo para contar nas mãos aqui, tá? 10 tecnologias só para esse projetinho simples. E a gente nem falou ainda em banco de dados, porque a gente não colocou banco de dados nesse projeto. A gente não falou em desenvolvimento server-side, porque eu não estou processando nada no servidor web. E nem falamos em app mobile, que já é um mundo totalmente à parte em termos das suas próprias tecnologias. Aí a gente remonta lá ao que eu falei anteriormente, né? Desafios do profissional da tecnologia. N tecnologias com as quais a gente precisa estar sempre atualizado. Ok? Bom,
para quem quiser seguir aí se aprofundando nesse projetinho, tá? Então eu vou deixar ali, está já com o professor os links, tá? Para a playlist que a gente tem no canal sobre o SP32, tá? Tem muito conteúdo para quem quiser se aprofundar bastante nesse microcontrolador. Da mesma forma, o irmãozinho mais velho e mais simples, né? O SP8266, tá? Essa linha então de microcontroladores. O DHT22, que é um sensor muito comum, muito padrão aí para projetos de sensoramento de umidade e temperatura. O próprio LDR, né? Que é um dos meus sensores assim preferidos. Eu gosto muito do LDR pela simplicidade, pelo custo, né? E pelo que ele é. Poxa, é um sensor de luminosidade que varia a resistência, né? E é uma coisa muito simples de utilizar. É um dos sensores que eu mais gosto, na verdade. Para a parte de software, tá? A gente vai ter a playlist de MQTT. Então, para quem não assistiu, para quem tem interesse em aprender MQTT, tá? É um orgulho grande assim para mim, tá? Essa playlist, ela é um sucesso no YouTube. Se você pesquisar lá no YouTube por treinamento MQTT, curso MQTT, é uma das top pesquisas ali no resultado, tá? Então é um curso bastante completo, desde conceitos, implementação e exemplos práticos de utilização de MQTT, certo? A parte de dashboards também, a exemplo desses que a gente está utilizando, tá? Então, como fazer o acesso a esses dados, como fazer a captura de dados via MQTT, tá? Tem vários exemplos aí nos vídeos também, que eu vou deixar todos nos links lá com o professor Gilmar, que ele vai distribuir para vocês depois, ok? Então, como eu falei no início, a gente não vai se aprofundar na apresentação, tecnicamente, a gente vai se aprofundar sim com as perguntas de vocês depois no nosso bate-papo, ok? Bom, encaminhando aqui para a nossa conclusão da apresentação, certo? Eu quero deixar para vocês esses seguintes itens aí bem relevantes na minha opinião, tá? Primeiro, aproveite o privilégio do acesso facilitado ao conhecimento. Aproveite o privilégio desse momento que nós estamos vivenciando em termos de tecnologia, tá? A quantidade de conhecimento, a facilidade que nós temos de poder absorver esse conhecimento. Liga lá o teu modo esponja, né? Absorva conhecimento. Tenha atitude. E aí, pessoal e profissional, tá, gente? Suba ao palco e seja um protagonista. Essa é a minha provocação para você, tá bom? Não seja só um espectador, seja um protagonista, suba ao palco. A internet das coisas, a IoT, traz oportunidades incríveis, oportunidades reais. Aproveite-as, não fique para trás. Agora aí citando, né, a filosofia maker, que eu gosto tanto. Compartilhe suas experiências, compartilhe o que você aprendeu. Você com certeza vai receber em troca muito, muito mais do que você está doando. E uma coisa que, na minha opinião, deveria ser assim, uma cadeira obrigatória em qualquer curso: networking. Cultive e utilize, usufrua do seu networking. O que é o networking? Nada mais é do que os seus contatos, sejam eles contatos pessoais, profissionais. Exercite, usufrua dessas suas conexões, ok? E uma frase que eu sempre coloco é: desenvolva-se sempre. Nunca perca a oportunidade de assimilar um novo conhecimento. E aí, uma dica muito importante: tenha a humildade de perguntar. Tenha a humildade de admitir que você ainda não sabe algo. Mas assim que você perguntar e receber informação, você vai passar a saber. Então, humildade e pergunte sempre. Ok, gente? Então, esse era o material que eu tinha preparado para essa apresentação, ok?
Então, gostou do conteúdo? Eu espero que sim. Depois dessa palestra, eu e o professor Gilmar continuamos aí um bate-papo e acabou sendo gravado. Então eu vou fazer uma segunda parte nesse conteúdo com essa conversa aí que eu e o professor Gilmar tivemos dentro do tema tecnologia. Quero te convidar então a deixar o like nesse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, claro, inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito e aguarde os nossos próximos conteúdos. Como sempre, te agradeço e até a próxima! Canal Internet Coisas, sempre com muito conteúdo para o seu desenvolvimento.